Demorou, mas chegou. Hoje, finalmente, vamos falar sobre como é formada a dinâmica do caráter do eneatipo 6 do Eneagrama, também conhecido como o questionador, o cético, o precavido, o leal, o temeroso, o ansioso, entre outros nomes. Bom, por estes adjetivos, você já pode imaginar como eles estão felizes do vídeo sobre eles ter sido adiado inesperadamente tantas vezes. Desculpa aí, mas nesse vídeo vamos enfim saber como e por que essas características podem ser recorrentes nas pessoas do eneatipo 6. E se você ainda não conhece a teoria do Eneagrama, vamos deixar linkados no card aqui em cima e na descrição do vídeo a nossa playlist introdutória sobre essa teoria. E vamos lá começar o nosso vídeo, antes que não sobrem unhas a serem roídas ou então que faltem teorias da conspiração sobre o porquê desse vídeo ainda não ter saído. Dando sequência na tríade do Centro de Inteligência Mental, o tipo 6 também terá uma tendência racionalizadora perante suas ações e experiências, assim como o tipo 5 e 7. Se você ainda não conhece os 3 centros de inteligência do Eneagrama, deixaremos nosso vídeo explicando sobre eles aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Nesse vídeo também explicamos que cada tipo direciona, utiliza e orienta a energia do seu centro de inteligência para direções diferentes. No caso do tipo 6, a energia mental estará mais desconectada ou até mesmo paralisada, pois na tentativa de equilibrar entre demandas externas e internas, essas forças opostas acabam se anulando. Essa desconexão faz com que, então, o tipo 6 intensifique suas dúvidas e questionamentos, confrontando a todo momento aquilo que ele recebe da realidade externa com aquilo que ele refletiu internamente, passando a, consciente ou inconscientemente, desacreditar, suspeitar ou desconfiar, tanto dos outros como também de si mesmo. O caráter de cada eneatipo é formado por uma paixão, vício emocional, e uma fixação, vício cognitivo, que se retroalimentam e geram as características daquela personalidade. A paixão do tipo 6 é o medo, ou timidez e covardia nas palavras do Ichazo. O medo é uma reação natural quando estamos diante de alguma ameaça ou perigo. Esse sentimento não só é necessário, como também é muito importante para nossa sobrevivência e proteção. Assim como podemos também observar na natureza, o medo desperta o mecanismo de luta e fuga, que é ativado na tentativa de nos preservar. Esse mecanismo aparece fazendo com que, automaticamente, a gente encontre maneiras de enfrentar diretamente aquela ameaça, ou então que a gente encontre alguma maneira segura de se esquivar e ir para longe do alcance de qualquer perigo. Outra reação importante que tanto nós como os animais possuímos diante do medo seria a busca por proteção e segurança naquelas figuras de autoridade ou poder, ou pelo pertencimento a um grupo, que de algum modo garantem e fornecem uma estrutura segura, mantendo a ordem e o status quo. Quando trazemos esta característica como núcleo estruturante do eneatipo 6, podemos compreender que o seu caráter acabou se fixando nesse sentimento, porque de alguma maneira o medo lhe ajudou a sobreviver psiquicamente à vida. Para aprofundarmos nosso conceito de medo, é importante pensarmos nas estruturas de poder existentes nas sociedades e nas culturas. Não é novidade que boa parte das civilizações foram fundadas e perpetuadas através do exercício das relações de poder, onde diversos elementos reforçam e naturalizam certos valores que demarcam os papéis dentro das hierarquias. Ao analisarmos alguns efeitos da cultura ocidental, que bebeu da fonte do cristianismo para fundamentar seu funcionamento, é possível perceber que as relações hierárquicas foram sustentadas em maior parte pelo artifício do medo. A subserviência, submissão, obediência e até mesmo a culpa eram exaltadas como virtudes que eram alcançadas pelo medo ou temor à autoridade, pois o desacordo com essa estrutura poderia condenar o sujeito a punições, julgamentos, retaliações e até mesmo a perda do vínculo com aquela comunidade. O medo, a nível emocional, pode ter ganhado então um significado simbólico de respeito ou até mesmo de moeda de troca para permanência nesse paraíso. Não estamos dizendo que as pessoas do eneatipo 6 são todas submissas, mas que esse modelo de estrutura social e hierárquica exerce impacto inclusive nas relações familiares, que, como a gente já sabe, vão ter influência importante no nosso desenvolvimento psíquico. Muitos autores inclusive afirmam que o eneatipo 6 pode ser um dos tipos mais recorrentes na população ocidental. O Cláudio Naranjo chegou a analisar o funcionamento da sociedade estadunidense como um exemplo de funcionamento do eneatipo 6.
Mas como sempre, a gente vai ver quando a gente falar dos 3 subtipos que existe uma ramificação do eneatipo 6 que é bastante contestadora. A paixão do medo para o eneatipo 6 surge como uma recusa ou temor de se identificar, encarar ou reconhecer com aquilo que seria condenável, muitas vezes se sentindo culpado e desvalidado, como se tivesse que constantemente batalhar contra ele mesmo, devido à sua insegurança, para que antes mesmo que algo externo lhe condene, ele já o tenha feito antes. O medo faz surgir neste eneatipo uma compulsão por estar sempre em estado de alerta e precaução, buscando uma fuga ou uma estratégia antecipada diante de qualquer risco imaginário de perda, de incerteza, da decepção, do desconhecido, do futuro, do inesperado ou do incomum. O medo de se sentir enganado ou de se decepcionar são intensos para o tipo 6. A forte desconfiança de que sua estabilidade e segurança emocional, psíquica ou física material estão vulneráveis e ameaçadas faz com que muitas vezes este eneatipo se sinta ansioso, e esta ansiedade pode ser paralisadora. O temor de correr riscos ou de se sentir perdido, incerto ou fragmentado pode gerar muito retraimento e timidez, porque para se proteger de tudo isso, a tendência vai ser de se privar de situações ou relações que não lhe transmitam previsibilidade ou a sensação de estar no controle. Essa timidez ou covardia revelam então a necessidade de controle que esse eneatipo possui, sendo essa necessidade uma tentativa compulsiva de compensar a sensação de insegurança, dúvida, incerteza e impotência diante da grandeza dos mistérios da vida e da dificuldade de lidar com as próprias contradições, complexidades, antagonismos e paradoxos internos. É aqui onde muitas pessoas deste eneatipo podem acabar se tornando demasiadamente retraídas, ou até mesmo rígidas e certinhas em sua maneira de se colocar no mundo, numa tentativa de se mostrar bem adaptado, coeso, íntegro e assim conseguindo passar de maneira imperceptível aos olhares vigilantes de seus possíveis predadores simbólicos. Em alguns casos, principalmente em relação ao contratipo, está presente uma postura um pouco oposta a essa timidez e covardia, que seria uma atitude mais bélica e intimidadora, que aparece como reação a essas supostas ameaças externas, na tentativa de disfarçar o medo, tornando este tipo mais defensivo. Porém, o que ocorre nestes casos é algo semelhante aos cães que ladram, mas não mordem. O estado ansioso do medo torna esse eneatipo bastante desconfiado, porque ele vai estar o tempo inteiro em estado de alerta, à espera de que a qualquer momento alguma verdade terrível ou alguma coisa ameaçadora se revele. É como se mentalmente existisse um campo de batalhas, onde ora esse medo se dirige a partes inconscientes do próprio sujeito, ora se dirige à realidade externa, colocando esse eneatipo em estado constante de defesa e prontidão, até mesmo o paralisando muitas vezes. Diante da angústia das suas incertezas, existe nesse tipo a presença constante da dúvida, que faz com que ele tenha uma descrença ou uma suspeita inicial sobre tudo e todos. Essa desconfiança generalizada torna o tipo 6 bastante questionador e faz com que ele, assim como o tipo 5, busque muitas informações, hipóteses e teorias para aplacar essa sensação e sentir o mínimo de segurança diante das situações. A fixação ou distorção cognitiva deste eneatipo é a autoinvalidação, autoacusação ou autorrejeição. Essa distorção está presente na dúvida constante que este tipo direciona para ele mesmo, onde então ele pode começar a duvidar de suas próprias capacidades, intenções e de suas verdades internas. Numa tentativa de se defender da possibilidade de se decepcionar com o rompimento de alguma certeza interna ou de se deparar com a sensação de angústia ou vazio existencial, ele se torna cada vez mais hipervigilante e hiperintencional. Ou seja, o tipo 6 passa a se tornar mais estratégico em sua maneira de compreender a realidade, tentando se manter no controle das situações para que nada lhe escape e se volte contra ele. Por conta disso, esse eneatipo é conhecido como o mais precavido no eneagrama, pois ele acaba sempre tentando prever e antecipar qualquer imprevisto, para se preparar para enfrentá-los antes mesmo que apareçam. Essa hipervigilância muitas vezes pode tornar as pessoas deste eneatipo indecisas, pois para eles é como se cada escolha tivesse um peso muito grande, por todas as possibilidades em potencial que carregam. O medo de ser ele mesmo e de fazer escolhas é intenso, pois implicaria mergulhar em um oceano de incertezas, mudanças, incoerências naturais de qualquer ser humano, o que poderia dar margem para que supostamente os outros lhe rejeitassem, excluíssem, castigassem ou reprovassem. A sensação de ambiguidade é extremamente angustiante para esse tipo. Por isso
isso, ele acaba formulando dúvidas e questionamentos para esclarecer tudo ao máximo e também para colocar à prova a veracidade, a confiabilidade ou a lealdade daquelas pessoas, situações ou informações. Isso também explica o fato dele ser um eneatipo bastante direcionado a esse lado intelectual ou teórico da realidade, porque essas respostas e explicações teóricas que ele encontra lhe ajudam a se organizar e a se sentir mais confortável e menos ansioso na medida do possível. Na busca por essas certezas ou definições, este eneatipo consegue se sentir mais seguro, na ilusão de que o bom e o ruim, o bem e o mal, o belo e o feio, o comum e o incomum, ele e os outros, possuiriam delimitações claras e precisas, dando a sensação para ele de que ele teria o poder ou controle de distinguir e reconhecer um e outro de maneira eficiente, podendo assim se proteger ou defender daquilo que ele analisa como ameaça. Trata-se da preferência por ter conhecimentos e interpretações da realidade, antecipando cenários e conclusões mentais das situações, do que por experienciar e correr risco de se surpreender com o inesperado. Outro aspecto que também pode surgir disso é a busca por seguir figuras de autoridade, pois esse tipo pode se sentir mais confortável e seguro tendo referências, regras, normas e modelos validados externamente que o guiem e orientem em suas ações ou percepções. Em alguns casos mais extremos, essa característica pode levar a um certo dogmatismo, idealismo ou até mesmo fanatismo, onde toda essa confiança e lealdade desse eneatipo são devotadas e depositadas cegamente ou fervorosamente a um ideal, instituição ou crença, muitas vezes reforçando a postura mais rígida de levar a vida. Não podemos pensar que essa entrega e lealdade às figuras de autoridade ou sistemas de crença e ideias ocorra de maneira simples ou sem conflitos internos. Isso porque o medo, a desconfiança, a incerteza, suspeita e a dúvida continuam presentes, gerando certa ambivalência em relação ao que ele no momento está acreditando e confiando, fazendo com que ele duvide dos outros, de si mesmo e até mesmo de suas próprias dúvidas, muitas vezes se sentindo culpado posteriormente ao se perceber nesses conflitos. Pode ser comum para o eneatipo 6 sentir a necessidade de estar a todo momento se justificando e se explicando, na tentativa de se eximir da sensação de culpa que ele carrega. Esse mecanismo de culpa no eneatipo 6 surge acompanhado de um mecanismo de atribuição externa desta mesma culpa, onde ele também passa a acusar e exigir dos outros constantes justificativas e explicações. Essa característica desconfiada pode ser bastante desafiadora e exaustiva para esse tipo, porque eles acabam possuindo, mesmo que não reconheçam, uma necessidade sim de afeto, amizade e lealdade. Os laços que ele estabelece com as pessoas que conquistam a sua confiança são muito intensos e constituem uma parte fundamental da segurança da sua estrutura interna, porque são esses vínculos e laços que o fazem sentir o mínimo de segurança perante a vida. Por isso, quando ocorrem decepções, traições, quebra de confiança, ou quando ele sente que alguém não cumpriu com a palavra, ele se sente devastado e desorientado, aumentando as suas desconfianças e dificultando ainda mais a formação de novos laços, favorecendo em alguns casos uma postura bastante paranoica diante da realidade. Esse tipo pode acabar preferindo então se manter desconfiado e distante do que entrar em contato com as dores e conflitos que as relações íntimas podem lhe causar. O mecanismo de defesa que está mais presente na dinâmica do eneatipo 6 é a projeção, talvez um dos mecanismos de defesa mais conhecidos. A projeção pode ser definida como a tentativa de localizar externamente elementos, atributos ou desejos próprios, mas que não são conhecidos ou percebidos por ele. Podemos perceber este mecanismo de defesa no eneatipo 6 nessa constante sensação que ele tem de estar sendo vigiado, julgado ou condenado. A descrença em si mesmo faz com que ele projete ou acredite que os outros estão constantemente o avaliando, e que por isso ele precisaria sempre andar na linha, ser coerente, se justificar ou se desculpar de uma culpa que ele mesmo carrega. É novamente aquilo que já mencionamos, de se condenar antes de ser condenado. Podemos entender que este mecanismo funciona de maneira autopunitiva neste eneatipo, numa tentativa de lidar com o sentimento de culpa e insegurança.
Durante o período inicial da sua vida, o Eneatipo 6 pode ter experienciado de uma maneira real ou imaginária situações onde ele não se sentiu seguro ou onde ele sentiu uma certa ambivalência em relação à figura de autoridade, que em algum momento pode ter quebrado a sensação de confiança que ele possuía em relação a ela. Pode ter ficado marcada uma sensação de desamparo e instabilidade, onde ele aprendeu a ter que buscar fora de si ou fora do lar alguma referência e porto seguro para ancorar a formação da sua identidade. A insegurança, a inconstância ou a quebra de confiança em relação aos seus cuidadores pode ter feito também com que ele não confiasse em si mesmo, se sentindo desvalorizado, angustiado, ansioso ou à mercê de punições e castigos que poderiam não ter algum sentido lógico. É como se para ele tivesse surgido a necessidade de agir com cautela, hesitação, prudência e estratégia, pois a qualquer momento ele poderia ser condenado e repreendido por algo que ele não tinha como esperar ou prever. Você com certeza já conheceu alguém que se baseia na ideia de esperar sempre pelo pior, para assim não se frustrar. Em maior ou menor grau, todos nós temos também um pouco desta característica. Entretanto, no caso do Eneatipo 6, esta é geralmente a crença estruturante do seu traço de caráter, ou seja, da personalidade que ele aderiu para enfrentar a vida e suas surpresas. Sendo assim, podemos resumir que a paixão do medo retroalimenta a fixação da autorrejeição, fazendo com que diante do medo e da insegurança perante a realidade, este eneatipo busca a sensação de ter controle da situação ou de ter a segurança sobre como as situações vão se desenrolar, se posicionando então com desconfiança, na expectativa daquilo que ele supostamente temia, para que quando aquela situação aconteça, ele se sinta inconscientemente satisfeito por ter antecipado aquele cenário e assim não se sentido de fato enganado, surpreendido ou traído. Esperando pelo pior, ele forma compromisso com a própria expectativa. Então mesmo que o pior aconteça, a sensação de decepção ou frustração supostamente não o atingirá, pois sua preocupação não terá sido em vão. Com isso, ele acaba se tornando seu maior inimigo ou opositor, pois ele mesmo acaba inconscientemente se julgando e se desvalorizando através do que espera do outro. Para romper com esse ciclo vicioso, o Eneatipo 6 precisa entrar em contato com a sua virtude, que seria a coragem. Coragem implica em agirmos com o coração e em fazermos as nossas escolhas, mesmo que não tenhamos controle sobre aquilo que possa vir à frente. É sobre assumir o compromisso com a nossa coerência e deixar de lado os temores, se abrindo para as possibilidades e para o nosso verdadeiro potencial de ação na vida. É através dessa coragem que o Eneatipo 6 vai conseguir confiar mais em si, percebendo que ao acreditar no próprio potencial e na sua capacidade de seguir em frente, ele vai poder também se abrir e confiar mais nas outras pessoas e nos mistérios da vida. A coragem é a chave para que o tipo 6 se coloque de fato em ação no mundo, se sentindo mais confiante nas suas ações, baixando a sua guarda e as suas defesas e se relacionando de maneira mais harmoniosa e pacífica, tanto internamente como externamente. Tipo 6 social, dever. Aqui, a energia da paixão do medo se mistura à energia do instinto social, criando um tipo 6 mais devotado a obedecer e a agir de acordo com as regras impostas por determinados grupos. Este subtipo encontrará nas regras, nas figuras de autoridade e nas leis uma forma de se sentir sob o controle do mundo externo, amenizando dessa forma sua ansiedade e seu medo perante a realidade. Para este subtipo, será muito importante ter um entendimento intelectual das regras vigentes do seu meio, para que dessa forma fique claro para ele aquilo que pode ou não ser feito. Existirá a tendência de que esse subtipo se torne então uma espécie de guardião dessas regras ou leis, sempre atento a todos que possam estar infringindo qualquer que seja, podendo agir até como um verdadeiro fiscal contra aqueles que perturbam a ordem que as leis, em sua mente, proporcionam ao mundo caótico. A precisão, pontualidade e o cumprimento exato das normas estipuladas tornam esse subtipo muito cirúrgico em tudo aquilo que ele faz e concorda. Ele não lida muito bem com ambiguidades, as coisas precisam estar claras, aquilo que pode ou não pode, deve ou não deve. O importante é a clareza do ponto de referência e da norma. A separação entre o que é certo e errado, bom e mal, tem que estar bem às claras para que ele consiga lidar com a angústia de que essas duas coisas possam existir dentro dele também. Ele utiliza a sua obediência às regras do grupo como uma forma também de adquirir, em certa
medida, um destaque dentro do grupo, para que dessa forma seja possível se aproximar ou estar perto de alguma figura de autoridade que lhe traga mais sensação de segurança e firmeza. Esse subtipo precisa das regras e das normas para se direcionar no grupo e no mundo. Tipo 6 sexual, força, beleza, contratipo. Aqui, a energia da paixão do medo se mistura à energia do instinto sexual, criando o contratipo do tipo 6. Este subtipo tentará ir contra a energia do medo, desenvolvendo um comportamento mais reativo e intimidador com relação à realidade externa, como um baiacu, que aumenta de tamanho quando se sente ameaçado. Mas da mesma forma, esse é um comportamento que passa muito mais um sentimento de ameaça do que de ação propriamente dito. Este subtipo irá se apegar a uma imagem gerada de si mesmo, que será evocada sempre que ele se sentir ameaçado. Essa imagem será requintada com características de força e de beleza, gerando sempre um impacto nas pessoas ao redor. Haverá também a tendência de desenvolver uma imagem de intelecto superior, que se conectará a essa imagem de força e beleza, gerando um eu idealizado, capaz de ir contra o medo inconsciente que esse subtipo carrega. Pode haver a busca por essa aparência física e externa de força, mas este é um subtipo que tende a se fazer de forte e durão em relação aos seus sentimentos, também para mascarar suas vulnerabilidades e inseguranças. Diferente do tipo 6 social, esse subtipo não vai utilizar as regras externas como forma de se guiar perante a realidade. Pelo contrário, ele vai tentar confiar mais nas suas próprias dúvidas, sempre com a ideia de que a melhor defesa é um ataque ou uma ameaça. Mas como diria Naranjo, ele mais ladra do que morde. Esse subtipo pode ter uma tendência a ser do contra e sempre vai se mostrar de maneira imponente, escondendo dele mesmo e dos outros o fato de que a sua motivação para essa postura é um medo intrínseco. E é justamente esse medo que vai diferenciar esse subtipo do tipo 8, por exemplo. Aqui nesse subtipo, existe uma ideia de que existe um inimigo que precisa ser mantido à distância, e que a melhor forma de fazer isso é a partir dessa postura intimidadora. Tipo 6 autopreservação, afeto. Aqui, a energia da paixão do medo se mistura à energia do instinto de autopreservação, criando um tipo 6 que tende a ser mais amável e amigável com as outras pessoas, podendo inclusive se confundir com o tipo 2. Enquanto no tipo 2 existirá uma busca por reconhecimento, nesse subtipo do tipo 6 haverá uma busca por criar laços com outras pessoas para que haja um sentimento de segurança. Ter pessoas de confiança por perto é vital para este subtipo, pois assim ele sente que sua sobrevivência e bem-estar estarão garantidos. Este subtipo acaba se sentindo mais confortável tendo outras pessoas para seguir e saber como agir. A cordialidade e amabilidade deste subtipo surgem na tentativa de parecer agradável e querido, fazendo com que assim seja aceito e acolhido por aquelas pessoas. Esse subtipo pode tender a não expor diretamente as suas opiniões. É como se ele não quisesse criar nenhum tipo de desarmonia ou conflito com as pessoas de confiança, para manter a sociedade e temor controlados, tendo em vista que ele integra as outras pessoas como forma de se sentir seguro e protegido diante das suas incertezas. Diferente do subtipo social, que tem certa dificuldade de lidar com ambiguidades e prefere que tudo esteja muito claro e discriminado, o subtipo da autopreservação tende a ser mais ambíguo, inclusive como forma de se manter mais neutro em situações que possam gerar algum tipo de conflito ou coisas do gênero. A falta de confiança nos outros e em si mesmo torna esse subtipo extremamente dependente, gerando um forte sentimento de insegurança quando ele está desatrelado das alianças e amizades que ele cultiva. O vídeo de hoje termina aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.